Oi, meu nome é Raíssa, eu estou de volta depois de 1 ano sem gravar aqui para o YouTube. Confesso que estou com muita saudade de gravar. Eu parei por algumas questões de correria mesmo do dia a dia, mas eu pretendo gravar pelo menos um vídeo ou 2 na semana, porque é uma coisa que eu sempre quis. Sabe aquele sonho de YouTube? É isso aí. Durante essas 2 semanas eu estava me recuperando de saúde devido a um mau tratamento medicamentoso contra a sinusite, causada por mim mesma, onde eu não tomei o medicamento da maneira certa e os sintomas vieram piores do que já estava, inclusive não recomendo. Eu tive uma experiência, como eu disse, no hospital com uma médica, onde eu fui ao hospital em uma quinta-feira de manhã, com muitas dores de sinusite mesmo, onde eu já sabia que era sinusite, porém eu tava com dor no peito e muita dor no corpo, muita dor nas pernas, respirava com um pouco de dor e estava começando a ficar preocupada de ser uma pneumonia ou algo assim parecido. Então eu fui ao médico, relatei, né? Eu fui ao hospital, relatei à médica tudo que eu estava sentindo. E tudo bem que ela tem 5 anos, pelo menos, de faculdade para começar a atuar ali na profissão. Porém, sabe quando você não se sente ouvida? Por mim, tudo bem, ela tem o conhecimento dela, eu já cheguei relatando, já chegaram vários pensamentos na cabeça dela, hipóteses diagnósticas, o que poderia ser. Mas eu realmente não me senti ouvida. Acredito que isso aconteça com outras pessoas também, não só comigo, em relação aos médicos em geral. Então ela não deixou falar praticamente. Na verdade, eu relatei tudo que eu estava sentindo e ela falou o que era. E eu perguntei, questionei, nossa, mas a sinusite dá dor no peito, assim, eu tô com dor para respirar, tô com dor nas pernas. E eu não me senti ouvida e nem respeitada, porque ela me tratou como se ela sabe o que ela tá falando. Mas e aquela pessoa que tá escutando e o paciente? Por exemplo, eu não contei, mas eu sou estudante da área da saúde, da enfermagem, mas mesmo assim ela não me conhecia, não sabia o que eu fazia da minha vida, se eu tinha conhecimento das coisas ali que ela estava falando, se eu conhecia alguma coisa que ela estava falando ou não. Era como se realmente o tema desse vídeo é a voz da medicina é a voz de Deus, como se ela falasse e eu tivesse que escutar e concordar. E realmente foi isso, onde eu questionei as dores no peito e ela falou, não, se você quiser a gente faz um raio-x. E questionei as dores na perna e ela não respondeu quando eu questionei se era normal da sinusite ter tanta dor na perna, assim, nas duas. Depois do raio-x, ela passou as prescrições, né, médicas, as prescrições dos medicamentos, onde eu também questionei um medicamento que eu já tinha tomado anteriormente, só que não tinha feito resultado também. E eu questionei por que daquele remédio, se eu já tinha tomado durante outros 7 dias e não tinha surgido efeito. E ela falou com voz ríspida que ele não era assim que funcionava, do jeito que eu queria, que aquilo era um medicamento e não funcionava ali na hora, e que eu estava interrompendo ela, não estava escutando, não estava deixando ela falar. Sendo que eu sou a paciente, e se eu tiver algum questionamento, eu tenho direito total de perguntar, de questionar, porque a voz da medicina realmente é a voz de Deus, onde você tem que escutar e o médico, a médica falar e você tem que escutar de cabeça baixa e só concordar e depois ir embora para casa e fazer o que eles mandarem e acabou? Será que é assim mesmo? E eu estava com a minha acompanhante e eu questionando a médica em relação ao medicamento. E teve um momento que a médica só parou de olhar para mim e começou a olhar e falar com a minha acompanhante, como se eu não estivesse ali. Eu entendo que isso é errado, enfim, tomei algumas medidas em relação a isso. Porém, ela começou a olhar para minha acompanhante como se eu não estivesse ali
e começou a falar com a minha acompanhante, explicar os medicamentos à minha acompanhante, como se eu não estivesse ali, simplesmente porque eu questionei a ela as minhas dores se eram normais e questionei ela um medicamento que eu não estava entendendo o porquê de novo, em vez dela falar, olha, o medicamento, esse medicamento, funciona assim, 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 você tem que tomar assim, 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 mas é sem rispidez, porque ela não me conhece, não sabe se eu sei, se eu não sei, e mesmo se eu soubesse desse medicamento, é o direito dela de explicar e é o meu direito de paciente questionar para entender, porque é o meu corpo, é a minha saúde, quem vai ter que tomar o medicamento sou eu. E onde entra a humanização nisso? Uma pessoa conhecida minha relatou que viu um vídeo de um médico, já senhor, e ele estava falando dessa falta de humanização em médicos jovens. Será que a falta de humanização é dos médicos jovens mesmo ou são de todos os médicos? Entre aspas, não generalizando todos, mas entre os médicos. Você já conheceu algum médico que você sentiu que não foi ouvida? Pois eu tenho outra experiência na minha UBS, onde tenho duas experiências, um com médico e uma outra com uma enfermeira, onde a enfermeira foi muito bem educada e se apresentou como enfermeira, apresentou o nome dela, me ouviu o meu quadro clínico e explicou, mesmo sendo uma situação muito simples que estava ocorrendo comigo, ela explicou o que estava acontecendo e qual medicamento eu teria que tomar e por que eu teria que tomar aquele medicamento. Enquanto o médico da mesma UBS, eu fui relatar para ele um exame de coisas de rotina e ele falava por mim. Se eu falava, olha, estou sentindo ABC, aí ele falava, ah, tá. Ah, tá sentindo tananana. Anotava coisa diferente, falava coisa que eu nem tinha falado, sabe? Então, que limite é esse que está sendo ultrapassado? É falta de humanização? É o que está acontecendo? É ego? Eu sei mais que você porque eu estudei tanto tempo, eu estudei medicina, eu estudei 5 anos, então eu sei mais que você. Aonde que, aonde que isso se encaixa? Eu realmente trouxe essa reflexão porque é uma reflexão, para mim, muito válida. E durante os meus estágios em UBSs e hospitais, eu pude perceber a rotina desgastante que é de um profissional da saúde, porque é muito puxado, lidar com o ser humano é muito difícil, lidar com o físico é muito difícil. Eu acredito que Deus criou tudo com muita perfeição, porém não deixa de ser difícil. Será que é neste momento que a humanização, você agir como robô no dia a dia, eles se encontram? Enfim, isso foi só mais um desabafo e, na verdade, são pensamentos que eu tenho no meu dia a dia, mas de uma forma bem breve aqui, porque o vídeo ficou bem curto, então não dá para estender muito. Eu, sendo estudante da área da saúde, tenho medo de ficar assim, de agir tanto no automático e esquecer um pouco da outra pessoa, sabe? Da humanização. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.